Salve, salve pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo da Comezaina Sociológica. Hoje ficamos com a filosofia e vamos falar de um filósofo que é indispensável, um dos precursores do existencialismo filosófico, que é o Kierkegaard, um dinamarquês importantíssimo para o desenvolvimento dessa corrente filosófica e que começa a escrever em oposição ao pensamento do Hegel. Então, antes de falar do Kierkegaard, vamos lembrar um pouquinho sobre o Hegel. Para o Hegel, existia uma consciência histórica em desenvolvimento. E essa consciência histórica conecta a consciência humana e o mundo em que ela vive, num desenvolvimento sempre ampliado. Essa consciência histórica foi o que o Hegel chamou de espírito. E o espírito, no seu desenvolvimento máximo e inevitável, tem o nome de espírito absoluto. É o que o Hegel entendia por espírito absoluto. Já o Kierkegaard, ele vai desenvolver uma análise mais subjetiva. Não está preocupado tanto com um sistema filosófico que abarque a consciência humana, mas ele está preocupado justamente na condição do homem em suas ações e em suas escolhas. Uma análise mais aí voltada para os dilemas morais do indivíduo. Então, para o Kierkegaard, sempre que nós tomamos uma decisão, nós temos liberdade completa de escolha. Podemos escolher ali entre os mais variados caminhos. E essas escolhas são livres e independentes. Nossas escolhas morais são livres e independentes, unicamente determinadas pela nossa vontade, que está ali balizando o nosso julgamento, certo? Então, o Kierkegaard coloca que essa condição de liberdade, ao invés de ser motivo de realização da felicidade plena do homem, pelo contrário, essa condição radical de liberdade sobre a qual nós nos encontramos mediante uma ação, é que faz com que a vida humana seja angustiada, tensa e por vezes desesperada. Por quê? Porque essa liberdade de escolha de alguma maneira nos paralisa. Isso o Kierkegaard desenvolve um tanto no seu livro chamado O Conceito de Angústia. Ele oferece um exemplo, e eu vou reproduzir aqui um exemplo maravilhoso do Kierkegaard, que é o seguinte: imaginem um homem no topo de um penhasco. No topo do penhasco, esse homem sente dois tipos de medo. Um deles é o medo de cair. O outro é o medo do impulso de se lançar no vazio. Esse segundo medo é o que o Kierkegaard tomou como a angústia da liberdade. O Kierkegaard dizia que a angústia é a vertigem da liberdade. Vertigem por quê? Vertigem é esse medo da altura, certo? A angústia é a vertigem da liberdade porque nós temos insegurança acerca da possibilidade da possibilidade. Porque nós temos consciência de que até ações mais extremadas e mesmo ações indesejadas são possíveis de serem tomadas. E aí então é que vem a hesitação, aí é que vem o desespero, que deriva justamente dessa condição de liberdade. Então, se num acesso de loucura suas pernas bambeiam e se por um ataque você decide se lançar, daí então esse medo, o medo da possibilidade. Isso o Kierkegaard desenvolve no conceito de angústia, como a gente estava falando aqui, né? E de alguma maneira esses dilemas morais, esses dilemas das nossas ações estão presentes aí também na nossa literatura, na nossa tradição literária. Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra um mar de angústia e combatendo dar-lhe fim? Nos confunde a vontade, nos faz preferir e suportar os males que já temos, a fugirmos para outros que desconhecemos. Esses são trechos de Hamlet, o príncipe da Dinamarca. Dinamarca aí, o país do Kierkegaard, não?
Por que Hamlet é interessante? Hamlet tem uma decisão importantíssima a tomar. Deve matar o seu tio ou deixar de vingar a morte do seu pai? E a ausência do pai atordoa Hamlet ao decorrer de toda a peça. Então Hamlet é uma das maiores obras de toda a nossa tradição dramatúrgica e que de alguma maneira apresenta o que o Kierkegaard vai desenvolver no seu pensamento filosófico, que é justamente a questão do agir humano e da liberdade que é imanente a essa forma de ação, mas que não é razão então da realização da felicidade por sermos livres, mas é justamente porque somos livres que nos deparamos com uma condição de angústia, de tensão, de medo, por vezes até de desespero. Mas o que o Kierkegaard coloca de alguma maneira é que justamente por nos depararmos com essa condição de liberdade radical, é que nós podemos então pensar em tomar ações que não sejam ali despropositadas, impensadas, irresponsáveis. A consciência da total liberdade que temos é também razão para que nossas ações consigam aí se desenvolver de uma maneira mais ajustada. De alguma maneira, o que o Kierkegaard está mostrando para nós é que é possível encarar esse abismo com alguma maturidade, certo? E aí então já percebeu porque ele é um dos precursores do existencialismo, essa corrente filosófica que vai ter como grande questão justamente o agir humano, o homem e os seus dilemas morais. O que vai estar presente de alguma maneira aí futuramente no Nietzsche, vai estar presente no Heidegger e vai ter ali sua expressão mais bem acabada no Sartre e na Simone de Beauvoir. Todos esses autores vão ser abordados futuramente pela Comezaina Sociológica. Então, se eu fosse você, eu não perdia tempo. Já se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostou da aula, compartilha, ajuda a fortalecer esse trampo que é honesto, é certo pelo certo e a gente vai caminhando junto. Se você tiver dúvida, não esquece de postar nos comentários e um beijão, até a próxima.